Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês estão vendo esse vídeo. Mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui à bagunça do meu canal, meu nome é Felipe. Hoje vamos começar o 10º capítulo da Era do Capital do Hobsbawm, capítulo que fala sobre a Terra, né? Terra propriamente dita, que era muito importante para o contexto da época, né? Era o principal meio de produção de alimentos e também de comércio, né? Por conta do comércio de alimentos. No vídeo de hoje nós vamos ver os seguintes temas: demografia e urbanização, os fatores econômicos e regionais na agricultura, a transformação na produção agrícola, o impacto da economia capitalista na agricultura. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, isso aqui é um resumo do livro A Era do Capital, do Hobsbawm. A ideia é fazer a coleção inteira. Já tem uma playlist com a Era das Revoluções toda pronta, vou deixar aqui. A Era do Capital está crescendo. Bom, a dinâmica aqui é muito simples. O resumo vai ficar na tela e eu vou fazer uma leitura dinâmica desse conteúdo para trocar uma ideia com vocês e ajudar a fixar no conhecimento. Beleza? Sem mais delongas, deixa eu começar aqui a leitura, pessoal. A leitura está aqui no computador na minha frente. Simbora. A maior parte das pessoas no mundo vivia no campo, inclusive na Europa. Na Inglaterra, as cidades só começaram a ter mais gente que as áreas rurais em 1851. E isso por uma pequena diferença. Com poucas exceções, França, Bélgica, Saxônia, Prússia e os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, menos de 1% da população morava nas cidades com mais de 10 mil pessoas. E mesmo com as mudanças que rolaram, a maioria ainda vivia no campo até o final da década de 1870, né? Isso mostrava que a vida e a economia da maioria das pessoas, da grande maioria das pessoas, ainda estava muito ligada ao campo e à terra. O que rolava com a agricultura e o uso da terra eram influenciados por uma mistura de fatores, é importante anotar, econômicos, tecnológicos e também demográficos, né? E isso operava globalmente, mas também eram moldados pelas características de cada região. Como diz por aí, aspectos sociais, políticos e também legais de lei. As planícies da América do Norte, os pampas da América do Sul e as estepes da Rússia e da Hungria se tornaram grandes áreas exportadoras de trigo por terem condições ideais para o cultivo do trigo em larga escala. E essas regiões tinham diferenças umas das outras, né? Na América, os fazendeiros geralmente eram livres, né, e donos das suas terras, enquanto na Europa, os camponeses ainda eram servos, né? Além disso, cada país tinha seus próprios sistemas administrativos, né, que também influenciavam como que a terra era utilizada e também administrada. Com a industrialização global, a agricultura passou a fazer parte de um mercado assim, muito maior, né? As ferrovias e os barcos a vapor, eles permitiram que áreas que eram isoladas elas se tornassem parte desse mercado, né? Facilitou o transporte de produtos tanto dentro dos países quanto entre os países. Essa integração levou a muitas pessoas a deixar o campo e se mudar para a cidade, né? Onde tinham mais empregos na indústria, né? Que estava crescendo absurdamente. Algumas regiões começaram a se especializar em certos produtos para exportação. Exemplo daqui que o Brasil ficou com a produção de café, enquanto o Bengala, né, na Índia, se destacou pela produção de juta. Só que nem todas essas especializações duraram para sempre. Muitas só se consolidaram assim entre 1870 até 1930. O comércio internacional de produtos agrícolas ele ficou muito mais especializado. Várias regiões se dedicando a produzir apenas um tipo de produto, né, o que é conhecido como monocultura.
Eu acabei de falar isso sobre o Brasil, né, e Bengala. Nas planícies do sudoeste dos Estados Unidos e em muitas partes da América do Sul, a criação de gado cresceu assim, quase sem necessidade de muito trabalho, né? Porque as condições eram muito propícias para isso. Isso chamou a atenção de empresários, né, querendo lucrar com a venda de carne. No Texas, o gado era levado para mercados bem distantes, buscando aproveitar mercados mais lucrativos do norte dos Estados Unidos, dos próprios Estados Unidos. Esse comércio de gado ele cresceu muito e na década de 1880 ele se beneficiou da expansão das ferrovias, né, e do desenvolvimento de técnicas para poder preservar a carne, né, como salgar, secar e também refrigerar. Isso facilitou bastante a exportação de carne, né, em grandes quantidades. O crescimento das cidades e das indústrias fez com que a necessidade de alimentos aumentasse muito. A economia estava em constante expansão e a agricultura ela teve que se adaptar para poder atender tanto os mercados locais quanto os mercados internacionais. Nesse período, o consumo de produtos como chá e açúcar na Inglaterra ele aumentou assim muito. Mostrou como a produção agrícola estava ligada ao crescimento direto dos consumidores. Como a economia se espalhando, novos mercados eles foram criados. E os antigos cresceram, né? Tornando a produção agrícola assim, cada vez mais interdependente. A agricultura ela não só teve que produzir mais, mas também teve que se adaptar às novas tecnologias e também aos métodos de cultivo para conseguir acompanhar essa demanda que estava assim, cada vez mais crescente. A agricultura ela acabou se dividindo em dois tipos principais. Uma parte que estava integrada ao mercado capitalista global e a outra que funcionava mais da forma independente. A agricultura, já usei esse termo hoje, vou usar de novo, a agricultura interdependente, né? Guarda isso, a agricultura interdependente. Ela produzia alimentos que eram consumidos localmente, né? Ou vendidos em pequena escala. Parte integrada ao mercado global, ela era muito mais afetada pelas oscilações, né, da economia mundial e isso podia causar grandes crises agrárias. As áreas agrícolas voltadas para a exportação, elas frequentemente se especializavam em um único tipo de produto, né? Já falei, a monocultura. Esses produtores eles eram muitas vezes controlados por grandes empresas de comércio que estavam localizadas, né, em cidades portuárias. Isso criou uma relação assim, bem estreita entre os grandes produtores, os comerciantes e os interesses políticos também. Importante anotar essa informação. Um exemplo disso são os estancieiros argentinos e os grandes fazendeiros do sul dos Estados Unidos, né, que dependiam muito do comércio livre para que as suas atividades fossem bem sucedidas. Com o crescimento das cidades, a demanda por comida, ela logicamente aumentou e isso fez com que a agricultura se modernizasse, né? Quem produzia alimentos que estragavam rápido tinham menos concorrência em comparação com quem produzia alimentos que duravam mais, porque esses últimos eles enfrentavam competição nos mercados nacionais e nos internacionais. Nos anos de 1870, 1880, né, houve uma crise na agricultura, mas ela afetou mais os produtos duráveis. Já os pequenos agricultores e as fazendas que cultivavam diferentes tipos de produto se saíram bem, principalmente os que eram administrados por camponeses mais ricos, né, com mais visão de negócios. Batendo na mesma tecla, né? A economia capitalista começou a se expandir bastante. Falei isso milhões de vezes. E as terras que eram usadas para plantar alimentos, porque as cidades estavam crescendo e precisavam de mais comida.
Mais uma vez, galera, a economia capitalista estava crescendo bastante e as terras eram usadas para produzir mais comida porque as cidades estavam crescendo. Guardem essa informação. Isso aconteceu especialmente na América, onde a quantidade de terras que era usada para agricultura triplicou entre 1840 e 1880. Só que muitos agricultores ainda usavam métodos antigos para poder plantar e para poder colher. E uma das grandes inovações da indústria foi a colheita mecânica nos Estados Unidos, porque lá faltava gente para poder trabalhar nas fazendas. A agricultura em muitos lugares ainda seguia métodos antigos, né, os métodos antigos, mas aí veio a Revolução Industrial, né, e a ciência moderna. E aí as coisas começaram a mudar aos poucos, né? Exemplo, uso de fertilizantes químicos que começaram a ser mais usados, embora ainda não fosse assim, super populares. Teve, inclusive, o exemplo do guano também, né? Que é um tipo de fertilizante natural feito de cocô de pássaros. Né? Parece meio nojento, mas era importante pra caramba naquela época. O comércio desse guano mostrou como a agricultura ela estava se tornando assim globalizada, com fertilizantes sendo transportados pelo mundo todo, né? E mesmo com essas mudanças todas, as fazendas ainda eram importantes, né? Claro, nas áreas mais desenvolvidas dava para ver melhorias grandes, né? Como o uso de novas tecnologias, fertilizantes e etc. Isso tudo porque começaram ao quê? Investir mais em infraestrutura e ideias novas para poder melhorar a produção agrícola no modo geral. Rapaziada, vou deixar aqui na tela os pontos importantes do resumo. Dá um pause, anotem, façam as anotações. Esses pontos são pequenininhos e bem precisos, né? Vai ajudar bastante vocês a lembrar do que a gente viu hoje, ou até se vocês fizeram alguma anotação mais específica do conteúdo do resumo, né? Lembrando que o que eu estou falando é uma leitura dinâmica desse conteúdo, beleza? Próximo vídeo, vamos continuar o capítulo 10, que fala sobre a Terra. É um conteúdo muito importante, porque a Terra era absurdamente fundamental para os padrões. É fundamental hoje, imagina naquela época. Rapaziada, se vocês estão curtindo o conteúdo, deixa aquele joinha maroto. Não custa nada para vocês e me dar uma moral. Se eu esqueci de alguma coisa, deixei passar alguma parte do capítulo batido, comenta aí. Se tiver alguma leitura complementar, comenta aí também. Não sou o detentor da verdade. E todo mundo sai ganhando, beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço para vocês. Bons estudos a todos. Até mais.